Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda também você, minha querida amiga aluna. Vamos dar prosseguimento aqui ao nosso módulo de Word Writer, no curso completo de informática aqui no YouTube, no canal João Antônio, no meu canal do YouTube, onde eu trago aulas diversas para você já sabe. Essa é a nossa aula número 9 desse módulo. Nós vamos trabalhar com seleção especial, uma forma de selecionar texto que poucas pessoas usam, pelo menos costumam usar, algumas delas pelo menos são muito raras de serem usadas, mas que podem ser cobradas em prova também, certo? Lembrando que nosso material é acessível, gratuito, dentro do evplayer.com.br, através desse dispositivo, desse aplicativo, o EVPlayer, ok? Então vamos lá, vamos brincar aqui, vamos tirar nosso background, o Word está ali atrás para a gente, eu vou aparecer menor aqui para não atrapalhar tanto. E nós vamos prosseguir com o seguinte, vamos lá. Nós sabemos como selecionar texto, seja com mouse, seja com teclado, certo? Então eu tenho aqui uma forma é só clicar e arrastar e a gente seleciona um texto normalmente, né? Ou a gente dá duplo clique, se quiser selecionar uma palavra, ou dá triplo clique, no caso do Word, para selecionar um parágrafo. E no Writer isso muda um pouquinho, né? Aqui nós temos duplo clique, triplo clique, e nós temos quádruplo clique para selecionar um parágrafo. Bom, nós vamos selecionar agora com o uso de algumas teclas em conjunto. A gente primeiro aprendeu a selecionar com o mouse, depois a gente aprendeu a selecionar com o teclado, movendo-se pelo teclado, e agora nós vamos selecionar com mouse e teclado, rever um pouquinho, mas também vamos conhecer coisa nova. Primeiro, chegar aqui no Word, né? Primeiro é o seguinte. Primeiro tipo de seleção que nós vamos utilizar, ou vamos aprender agora, ou rever, é a seleção estendida, ou o efeito conhecido como estender seleção. Ele é realizado pela tecla Shift, certo? Então, se eu seleciono, por exemplo, aqui, a gente já sabe que se a gente clica antes da palavra testar, segura a tecla Shift e clica depois de seleção, então ele vai selecionar do ponto em que ele estava até este ponto, né? A gente sabe que o Shift realiza a operação selecionando. E a gente chama isso aqui de seleção estendida. Ó. Eu vou segurar Shift e clicar aqui. Segurar Shift e clicar depois de texto, ainda segurando Shift. Vou clicar depois de Word, ainda segurando Shift. Vou clicar aqui depois na palavra precisamos. Depois eu vou clicar aqui na palavra entender. Depois no meio da palavra movimentação e assim sucessivamente. Você está percebendo que à medida que eu clico no Shift, eu seguro a tecla Shift e vou clicando em palavras subsequentes, eu vou estendendo esta seleção, eu vou ampliando esta seleção, a seleção vai ficar maior, né? Começou lá antes do testar e agora já está aqui depois de movimentação. Então Shift, seleção estendida, ok? A mesma coisa funciona para o Writer. Então, se eu fizer no Writer igualzinho, eu vou selecionar a palavra testar, segurar Shift depois de seleção, Shift depois de Writer, Shift depois de precisamos. Só uma diferença o Writer faz em relação ao Word é que quando você clica no meio da palavra com a seleção estendida, ele vai selecionar até aquele ponto. O Word não. O Word aproveita e seleciona a palavra inteira. No caso do Word, ele selecionou a palavra precisamos inteira, se você bem lembra, alguns segundos atrás. Então eu estou aqui selecionando, ó, e continuo até a palavra movimentação. Portanto, isso é a seleção estendida ou o ato, ou também chamado de estender seleção. Vamos para a seleção adicional. Seleção adicional é a seguinte, a seleção adicional é realizada, fornecida pela tecla Ctrl. Então, se você usar a tecla Ctrl, você vai fazer uma seleção adicional. A seleção adicional é o seguinte, olha, eu vou aqui selecionar a palavra Word, e se eu tentar selecionar uma outra palavra, como diversas, é óbvio que eu vou retirar a seleção da palavra anterior, porque nós sabemos que, naturalmente, apenas um trecho fica selecionado por vez. Naturalmente, normalmente, apenas um trecho fica selecionado por vez. Então, eu vou selecionar a palavra Word, segurar a tecla Ctrl e selecionar diversas. Opa, consegui! E vou selecionar aqui parágrafo de texto. Opa, consegui! E vou selecionar aqui a palavra selecionar. Consegui também. Então eu posso selecionar vários trechos de texto simultaneamente se eu utilizar o recurso conhecido como seleção adicional, que é fornecida, que é provida
provido pela tecla Ctrl, ok? A mesma coisa acontece no Writer. Então, se nós formos para o Writer, nós vamos encontrar também, eu vou selecionar aqui a palavra seleção, segurar o Ctrl, selecionar maneiras, selecionar segundo, selecionar diversas e selecionar a expressão texto no Writer. Pronto, olha só. Portanto, eu consigo selecionar vários trechos que não estão necessariamente juntos, vários trechos separados simultaneamente usando a tecla Ctrl, ok? Bom, e para finalizar, o que é menos usado, eu até diria, beira o inútil de tão absurdo que é essa seleção aqui, ó. Imagine que eu começo a arrastar da letra A, da expressão A seleção, onde o ponto de inserção está agora, até a letra E, aqui no final, até depois da letra E. Então, se eu começo a arrastar, você sabe que o meu marcador de seleção vai obedecer o fluxo do texto até lá. Então, perceba que ele obedeceu, ele fez a seleção de todo o trecho de texto até do ponto da letra A até esse ponto final, até esse momento final aí, depois da letra E. Ok, mas e se eu só quiser realmente selecionar aquele retângulo ali? Só aquilo ali. Não sei por que eu faria isso, mas eu só quero selecionar aquilo ali. Então é assim, ó, eu vou clicar, segurar a tecla Alt, e aí eu vou poder selecionar apenas um bloco retangular. Esse efeito, esse recurso, por mais estranho e inútil que pareça, se chama seleção em bloco. Eu posso selecionar um bloco de texto sem obedecer, sem levar em consideração o fluxo do texto, usando a tecla Alt, ok? Seleção em bloco, descrita aí naturalmente para você. Ah, João, no Writer funciona igualzinho? No Writer funciona igualzinho. Apenas a seleção em bloco, ela parece não ficar tão exata, porque ela leva em consideração os caracteres. Então lá vou segurar a tecla Alt e vou arrastar aqui até depois da letra E. Pronto, tá vendo? Ele selecionou um bloco, ele fez uma seleção em bloco, não seguiu o fluxo do texto. Mas note que ele fez umas entortadas aí do que seria o retângulo, apenas para selecionar corretamente as letras, demonstrar quais letras foram selecionadas. Só isso. Portanto, tecla Shift, seleção estendida, tecla Ctrl, seleção adicional, tecla Alt, seleção em bloco, ok? Vamos ver uma coisa que no Writer é comum, no Writer existe e no Calc não existe, no Word não existe. Aqui embaixo, perceba, vamos ver aqui se eu consigo mostrar a vocês, tem um controle aqui que está marcando seleção padrão. Esse controle aí é esse tracinho, esse retângulo que você está vendo aí. Eu vou dar um clique nele e olha o que aparece. Aparecem várias opções aqui. Eu vou sair da minha imagem. Cadê? Não, tá bom, bota aqui. Pronto. Então, clicando nesse controle, voltando aqui para você ver qual é o controle, é esse botão aqui, certo? Então, esse controle na barra de status do Writer, ele permite que você escolha qual seleção você está usando. Você está usando a seleção em blocos, está usando a seleção adicional, está usando a estender seleção ou a seleção padrão. Normalmente nós trabalhamos com a seleção padrão, certo? A seleção padrão é essa. Se você arrasta, pega um pedaço de texto. Se você começa outra, ele desfaz a anterior. Se você seleciona outra, ele desfaz a anterior. Se você clica em outro ponto, ele desfaz a seleção anterior. Essa é a seleção padrão, ok? Então eu vou selecionar um pedaço de trecho aqui, selecionar, e vou aqui embaixo pedir estender seleção, certo? Estender seleção, tá? Olha o que acontece. Eu não estou segurando na tecla Shift. Minha mão está aqui, a outra está no mouse, certo? Então é como se eu estivesse pressionando a tecla Shift, quer dizer, eu lá embaixo na barra de status do Writer eu escolhi estender seleção e ele passou a compreender que uma mão invisível ectoplásmica está pressionando minha tecla Shift como se eu estivesse obrigando ele a funcionar com a tecla Shift, certo? Então eu liguei o estender seleção sem precisar segurar a tecla Shift. Um detalhe é que para que isso serve? Isso serve para pessoas que têm dificuldade de mobilidade, pessoas que têm uma mão inutilizada, uma mão que não pode lá pressionar a tecla Shift, estão usando só a mão do mouse, e aí fica mais fácil selecionar ligando dessa forma. Vou fazer de novo, eu vou clicar aqui embaixo, eu vou apertar a tecla ESC para cancelar,
Então a tecla que cancela é a tecla ESC, de escape, de escapar, né? A primeira tecla do seu teclado. Eu vou ligar aqui, primeiro, perdoe, eu vou ligar, selecionar aqui a palavra segundo e vou clicar aqui em adicionar a seleção. E aí, ó, que coisa, ela não funciona duas vezes. Que legal, ela só funciona. Vou de novo, segundo, vou clicar aqui, adicionar a seleção. Não, ó, sempre tem uma besteirinha aqui, sempre tem. Vou selecionar, venho aqui, ó, ele já está desligando, tá com defeito, tem um bug aqui. Tem um bug aqui no seleção. Vamos ver se o bloco funciona. Porque ele está marcando que quer usar o bloco. Vamos ver se funciona. O bloco funciona. Quer dizer, é um bug, é um problema do Writer, só pode. Certo? Peguei isso aqui, vamos ligar agora, adicionar a seleção. Pegou, depois some. No segundo adicionar a seleção, ele desfaz. É um problema do Writer. Mas você sabe aqui que você pode escolher os tipos de seleção que a gente viu, sem segurar as teclas Ctrl, Shift e Alt. Você pode escolher aqui nesse controlezinho, ok? Bom, beleza. Que mais? No Word, a gente já viu o recurso de seleção estendida para teclado, para facilitar a vida de pessoas que têm dificuldade motora numa das mãos. Então você já sabe que se você pressiona a tecla F8, você liga o comando de seleção estendida. Se você pressiona F8 de novo, seleciona uma palavra. Se pressiona F8 de novo, seleciona uma frase. Se pressiona F8 de novo, seleciona um parágrafo. Se pressiona F8 pela quinta e última vez, você seleciona o texto todo. Isso só funciona no Word, ok? E uma coisa que é preciso que a gente saiba, sobre o Word é o seguinte. João, você mostrou que quando você seleciona e segura Ctrl, você pode selecionar uma outra área. Você pode selecionar um outro trecho, é a seleção adicional. Mas você mostrou numa aula passada, na aula retrasada, na verdade, que você pode usar o Ctrl para fazer isso, para selecionar uma frase. Então, o Ctrl ele pode ser usado para selecionar frase e para selecionar adicionalmente. Como é que eu sei a diferença? Como é que na minha prova vai cair para que eu entenda que o Ctrl está sendo cobrado como adição de seleção ou se ele está sendo cobrado como seleção de frase? É fácil, é muito fácil. Você olha para a foto da sua imagem, você olha para a foto da sua prova, que mostra aí o texto. Como é que eu sei que o Ctrl vai servir para selecionar frase e o Ctrl vai servir para seleção adicional? É fácil. Se quando você segura o Ctrl não tinha nada selecionado, o Ctrl vai servir para selecionar frase. Então, nesse momento agora, não tem nada selecionado. Se não tem nada selecionado, então Ctrl clique serve para selecionar uma frase. Agora nós temos algo selecionado, que não precisa nem ser uma frase, eu poderia ter uma palavra selecionada. Mas se eu tivesse qualquer coisa selecionada, na hora que eu usasse Ctrl, um clique não funcionaria. O Ctrl perdeu a capacidade de selecionar frase, porque já tem alguma coisa selecionada. Então, se já tem alguma coisa selecionada antes, o Ctrl vai servir para fazer seleção adicional. Portanto, você já sabe, se você, quando segura o Ctrl, se a questão de prova fala que você vai segurar a tecla Ctrl e na foto não tem nada selecionado, então o Ctrl no Word vai servir para selecionar frase. Lembra que no Writer isso não funciona. Ctrl clique, seleciona frase só no Word, certo? Se o Ctrl está sendo usado com uma área já selecionada, então eu selecionei uma palavra, selecionei um trecho, e aí eu seguro o Ctrl, ele só servirá para a seleção adicional, ok? Só servirá para a seleção adicional. Inclusive, se ele for colocado aqui à esquerda, se você segura o Ctrl aqui, ele vai selecionar adicionalmente. Ele não vai fazer aquele Ctrl clique para selecionar tudo, como a gente viu, ok? Então, se há alguma coisa selecionada, já o Ctrl vai ser usado para seleção adicional. E com isso, a gente resume o que a gente vai ver aqui, o que a gente viu aqui nessa aula é isso aqui. O Shift é a seleção estendida, né? O Ctrl é a seleção adicional, quando já havia alguma coisa selecionada no Word. No caso do Writer, o Ctrl sempre é seleção adicional. Tá? No Word, o Ctrl também é usado para selecionar uma frase.
Basta que não haja nada selecionado, você segura o Ctrl, clicou na frase, você vai selecionar a frase inteira, a gente já tinha visto isso, e o Alt é a tecla que seleciona um bloco retangular, ok? Com isso, a gente finaliza o assunto de hoje, finaliza a aula de hoje. Na nossa próxima aula, nós já vamos começar a utilizar efeitos. Vamos definir efeitos de fonte, efeitos de parágrafo, tanto no Word quanto no Writer, ok? A gente se vê, se Deus quiser. Até lá, um abraço.